Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo muito especial porque nós finalmente chegamos aos 500 inscritos. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Agradecer muito porque a palavra de Deus está sendo espalhada, o Evangelho, a pura sã doutrina, a Bíblia. Então, eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado, que o Criador derrame muitas bênçãos na vida de vocês e vamos continuar crescendo. Então, eu estava aqui com diversas reflexões para trazer para vocês. Então, a primeira delas é: não peçam nada ao Criador, não podemos pedir nada ao Criador que nós não estejamos prontos para receber, em primeiro lugar. E outra coisa, como que você vai pedir algo para o Criador, para o Altíssimo, sendo que você não usa aquilo que Ele já te deu? Ou seja, como que você quer que Ele derrame mais fé, mais sabedoria, mais força, seja lá o que for, sendo que você ainda não usa aquilo que Ele já te deu? Então a palavra nos diz que a quem muito é dado, muito é cobrado também. Então, peça ao Criador primeiro para você utilizar aquilo que Ele já te deu, toda a fé, a medida de fé que Ele te acrescentou, toda a sabedoria, tudo que Ele já te deu, toda a saúde, porque se você pedir mais, só que você não estiver honrando Ele, isso vai fazer com que você perca as bênçãos. Então, vamos sempre pensar, ser tardios em pedir, mas assim, ser rápidos para agradecer. Então, tem essa questão e também tem a questão que eu tinha falado antes, que Ele não vai dar nada que nós não estejamos prontos para receber. Então é muito interessante como no início do canal que eu tremia, ficava nervoso, ficava muito ansioso assim antes dos vídeos, depois dos vídeos, pensando no que as pessoas iam pensar, se eu tinha falado a vontade de Deus assim. E é interessante ver a evolução das coisas, sabe? Como que foi crescendo o canal na medida que eu estava pronto para isso também. Tanto pronto para passar uma mensagem boa, com convicção, sabe? Uma mensagem sólida, que não houvesse heresias ou algo confuso. Tanto é uma questão emocional, espiritual, né? Porque eu não estaria pronto. Eu não estava pronto para ter a quantidade de inscritos, de pessoas assistindo aquilo que eu estou falando, quanto eu tenho hoje. E ao mesmo tempo, eu peço para Deus mais almas, eu quero mais pessoas seguindo a Cristo, sendo edificadas. Então, eu quero que cresça muito ainda no canal. Então, tem uma coisa também, né? As coisas acontecem no mundo espiritual antes de acontecer, de se solidificar no mundo físico. Então é por isso que, por exemplo, algumas batalhas ocorrem em sonhos comigo, batalha assim, repreendendo os demônios e tal. E aí no dia seguinte a pessoa me manda mensagem de manhã que eu estava repreendendo os demônios. É muito interessante, muito engraçado assim. Ou eu passei uma vez por muita ansiedade, assim, muita batalha, muita aflição em relação a um assunto, né, que eu ia gravar o segundo vídeo de repreensão aos lobos em pele de cordeiro, né, que é uma história que aconteceu aí com a igreja, que muitos de vocês sabem o que é, que estavam atacando o irmão Rômulo, inventando mentiras e tal. Nossa, passei por muita batalha naquele dia. Aí o Criador foi lá, me respondeu perfeitamente na Bíblia as coisas que eu precisava. O Espírito Santo respondeu exatamente aquilo que eu tinha conversado com Deus sobre as aflições de Paulo, que apenas Lucas estava com ele. Enfim, deu mais algumas confirmações específicas para mim. E aí no outro dia, engraçado, né? Daí no outro dia eu fui lá, postei esse vídeo e tal. Só que eu já tinha vencido a batalha espiritual, então eu estava tão em paz, tão feliz, por mais que
a retaliação estava vindo, né, os comentários, por mais que a maioria das pessoas está do lado certo, né, está nos apoiando, mas né, no dia que era para eu ter ficado nervoso, em teoria a batalha já tinha sido vencida, então isso é muito interessante, né? E antes de uma grande bênção sempre vem guerras, sempre o Criador envia guerras, batalhas para nos provar, para nos capacitar, para que nós estejamos preparados para receber a bênção. Então, eu não sei vocês, mas quando eu era criança e ficava doente, toda vez que eu ficava doente, eu sentia já no meu espírito que tinha algo de errado. Eu começava a refletir no que eu tinha feito de errado, no que eu tinha que aprender, que eu tinha que ser mais humilde, porque o Criador vai lá e te esmaga, ele faz você se sentir fraco mesmo. E, bom, eu não sei se é com todo mundo isso, mas pelo menos comigo é isso que acontecia. Sempre aproveitei quando eu ficava doente para refletir e para pensar nos meus erros, né? Que eu tinha que melhorar. Então, que mais? Nossa, tanta coisa que eu quero falar para vocês. Então, outra coisa, meus irmãos, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Alguns links. Então, o primeiro vai ser das playlists do canal para vocês acompanharem, porque tem muita coisa aqui da Bíblia nesse canal, tudo que você imaginar. Vou deixar o link dos estudos do irmão Rômulo sobre o Evangelho de João, que ele começou esses dias e está muito bom. Vou deixar 2 pregações do Robson Martins maravilhosas, tipo assim, as melhores pregações que eu já vi na vida são as pregações dele. Então assistam, porque muda a vida, assim, realmente muda a sua visão sobre as guerras, enfim, as melhores pregações. Eu vou deixar aí uma música que pra mim é a melhor música recentemente, assim, que eu tenho escutado em português, e vou deixar uma em inglês também muito boa. Basicamente é isso. Que mais? Aí eu estava lendo Samuel ontem, eu estava vendo como que o Criador utiliza os seus servos, os seus ungidos, para refletir as suas características. Assim como a criação reflete a glória do Criador, os servos do Messias e do Pai também devem refletir as suas características, que são o que? Misericórdia. Misericórdia porque Ele nos perdoou. Então por isso que nós devemos perdoar os outros e não julgar, no sentido de condenar as pessoas, não no sentido de apontar um erro de forma construtiva, mas no sentido de não ficar julgando os outros, entendeu? E olhar para nós mesmos, o que nós temos que melhorar. Mas então, se o Criador foi misericordioso e nos deu a salvação, nos lavou nos pecados do Messias, que sofreu tanto, foi crucificado, e era perfeito, e nos perdoou com a sua misericórdia, ou seja, imerecidamente, por isso que é a graça, e nos chamou, né? Aos que chamou também justificou, nos capacitou e nos glorificou. Então, é muita coisa para falar, peço perdão até. Mas então o que eu estava vendo? Que quão incrível é, antes de Davi virar rei, lá em Samuel, como que era interessante assim a misericórdia que ele teve com Saul, por exemplo. Então ele tinha admiração por Saul, ele tinha temor do Criador, ou seja, o inimigo dele que estava perseguindo ele entrou na caverna, né, para aliviar o ventre, e por 2 vezes, outra também foi num acampamento lá. Por 2 vezes o Criador entregou Saul literalmente nas mãos de Davi. Só que Davi foi lá e não matou Saul. Foi misericordioso, poupou a vida dele. E ele demonstrou tanto o temor de Deus, porque ele falou: longe de mim matar o ungido do Senhor. Por mais que o Criador era com Davi e era totalmente justo ele matar Saul. Só que não. Só que mesmo assim ele foi misericordioso, porque ele tinha fé em Deus, ele confiava que posteriormente o Criador faria justiça. E tanto é que foi o que aconteceu. Depois Saul morreu na guerra e Davi foi oficialmente, porque ele já tinha sido ungido por Samuel, foi oficialmente então declarado rei de Israel.
Então, assim, muito incrível a Bíblia. E é por isso que nós temos que ter essas características. Nós temos que ser mansos, humildes. Por quê? Porque nós não somos nada. Nada, 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 nada sem o Criador dos céus e da terra. Tudo que é de bom vem dele. Nada que nós fazemos de bom vem de nós. Tanto é que dele vem o querer e o efetuar. Então, se eu tenho vontade de pregar o Evangelho, se eu tenho vontade de ser uma pessoa melhor, e você também, se eu tenho vontade de servir vocês, e, enfim, de estar lendo a Bíblia, por exemplo, é por causa do Criador, não é nada por nossa causa. Então, o que a altivez de espírito, o que a soberba faz? Quando a pessoa se enche de orgulho, de inveja, ela está se afastando do Criador, então ela está inflando o seu ego, sendo que nós não somos nada. Ou seja, aí o Criador, aí vem a repreensão, vem a dor, vem a queda. Isso se a pessoa for um salvo, né? Porque tem ímpios, por exemplo, como os satanistas ou as pessoas que controlam esse mundo, que estão lá no topo, que eles estão achando que eles, nossa, vão viver para sempre. Eles são os bilionários, têm o controle de tudo, estão aí querendo contaminar nossos alimentos, nossas coisas, e eles acham que estão arrasando, né? Nossa, que expressão suspeita essa que eu falei agora, né? Mas eles acham que estão assim muito bem. Mas é muito breve, muito iminente o julgamento deles. Mal sabem eles que eles simplesmente foram levantados para que os salvos, os escolhidos, fossem provados e forjados no fogo. Simplesmente para fazer separação entre o justo e o ímpio, entre o escolhido, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, simplesmente, eles acham que estão, assim, mandando super bem, estão se rebelando contra o Criador. Mas, na verdade, é tudo dentro do controle do Criador, da vontade do Criador. Então, assim, muitas coisas que estavam na minha mente que eu quis falar nesse vídeo. Então eu vou falar com vocês rapidamente o Salmo 67. E, nossa, estou com vontade de fazer muita coisa, assim. Quero pregar Filipenses para vocês. Romanos inteiro eu gostaria de fazer, muito em breve. Jó, meus irmãos, Eclesiastes. Fiquem atentos aí, se inscrevam no canal, tá? Quem ainda não se inscreveu. Deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo. Então eu vou falar o Salmo com vocês e vou encerrar o vídeo, tá? Então, vamos lá. O governo universal de Deus. Salmo e cântico para o cantor mor, sobre Neginote. Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, nosso Criador, nos abençoará. Yahweh nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Então é isso, meus irmãos. Que o Pai vos abençoe grandemente. Não deixem de verificar os links aqui embaixo. E é isso. Deus os abençoe. Tenham um ótimo dia e até a próxima.